A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero comentar com você uma das profecias mais difíceis do Antigo Testamento. Refiro-me à guerra de Gog e Magog, de Ezequiel, capítulos de números 38 e 39. Na descrição deste vídeo vou deixar o meu e-mail e você pode fazer perguntas sobre este ou outros assuntos. Quero também compartilhar com você duas literaturas que vão lhe ajudar muito em seus estudos, principalmente os escatológicos. O primeiro é o Dicionário de Escatologia Bíblica do pastor Cláudio Honor de Andrade. E o segundo é a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, ambos da CPAD. A guerra de Gog e Magog está no capítulo 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel teve esta revelação durante o seu cativeiro babilônico, assim como Daniel, que teve a revelação das 70 semanas quando também era cativo na Babilônia. Não podemos nos deixar de lembrar sobre o apóstolo João, que teve a revelação sobre o Apocalipse quando também era um prisioneiro, mas ele na ilha de Patmos. A guerra de Gog e Magog, ela tem uma interpretação difícil, principalmente por causa da geopolítica. Os nomes que contam sobre as terras e os lugares eram os nomes daquela época. Hoje, porém, já são outros nomes. Temos, por exemplo, Ros, que alguns sugerem ser a Rússia. Magog, os países da Ásia Central da antiga União Soviética. Também Meseque e Tubal, que pode estar na região da Turquia e no sul da Rússia. A Pérsia ela teve o seu nome mudado para Irã no ano de 1935. Etiópia e Líbia, hoje nós podemos ter como Sudão e a própria Líbia. Gomer e Bet Togarma, também na região da Turquia. É importante, ao comentarmos sobre Gog e Magog, levarmos alguns pontos sobre a nossa atenção. O primeiro deles, o livro do profeta Ezequiel, em seu capítulo 38, versículo de número 8, traz a expressão no fim dos anos. Esta expressão só se encontra aqui, em mais nenhum outro lugar da Bíblia. Outro tópico a destacarmos é que Israel precisa estar reunido em sua terra. Depois desta profecia de Ezequiel, Israel só volta a estar reunido em sua terra a partir do ano de 1948, quando foi criado o moderno Estado de Israel. Agora sim, ele está todo reunido em sua terra. Terceiro tópico, Israel estará desprevenido quando ocorrer esta invasão. Em todos os anos de Israel, ele sempre esteve sob ameaça, sempre esteve sob fogo cruzado. Mas este texto, ele nos diz que Israel estará descansando. Você pode encontrar isto em Ezequiel, capítulo de número 38, versículos 8, 11 e também o versículo de número 14. No futuro, há dois períodos em que Israel estará gozando de paz. O primeiro período é a primeira metade da grande tribulação e depois durante o milênio. Quarto ponto a destacarmos: por que ocorrerá a invasão? Para tomar posse das riquezas de Israel. Há muitas riquezas em Israel. Israel é uma terra com muitos recursos naturais, é uma terra que tem muita riqueza. Segundo ponto, controlar o Oriente Médio. Exterminar Israel, que é um dos maiores objetivos das nações islâmicas. Então, alguns objetivos para estar tomando posse de Israel. E o quinto, o que acontecerá quando ocorrer a invasão? Ezequiel, capítulo de número 38, versículo de número 18, nos diz assim: Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá
a minha face. Deus entrará em socorro de Israel. E o Senhor ele lançará mão de 4 situações para abater esta confederação de exércitos contra Israel. Primeiro, o Senhor enviará um grande terremoto. Depois, conflito entre as nações que atacam Israel. Pestes se alastrarão neste período, e chuvas com granizo, fogo e enxofre. Você encontra estas referências no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 38, versículos de 20 a 22. E podemos estar pensando, mas em qual período exatamente acontecerá esta batalha? Em minha opinião, creio que será no final do milênio, conforme encontramos uma grande referência no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 7 a 9, que nos diz assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Versículo 9: E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Fica aqui este breve estudo sobre Gog e Magog. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.